Os pessoal, beleza? Prof. Ravaleão, Instagram, @Prof. Ravaleão. Hoje a gente vai trabalhar a LEP, Lei de Execução Penal, beleza? Lei 7210 de 84. Você que vai fazer prova de agente penitenciário, seja estadual ou DPEM, e você que fará segunda fase da UAB, meu amigo, domine a LEP. Obrigado, beleza? Você quer aprovação nesse concurso aí, precisa disso aí. Eu sou servidor aqui da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, seja os DF, recentemente aprovado aí na primeira e na segunda fase da OAB, né? Devo iniciar o exercício aí da advocacia em breve aí também. E aprovado no concurso de AGP em 2015 do DF, mas não classificado para a segunda fase. Aí faltou uns pontinhos lá. Mas sigamos aí na pegada dos concursos. E nosso foco agora é ajudar você nisso aí, tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, é o seguinte: qual a natureza jurídica da lei de execução penal? Ela tem uma natureza jurídica jurisdicional e administrativa. Ela é mista. Não é só jurisdicional e também não é só administrativa. Por quê? Jurisdicional porque cabe ao juiz da execução penal tomar algumas decisões, só ele. Exemplo: progressão de regime, livramento condicional, beleza? Colocação no RDD do preso provisório ou do condenado, tranquilo? E eu também tenho algumas decisões que cabem, por exemplo, à autoridade administrativa ou diretor de estabelecimento penitenciário, por exemplo, a permissão de saída, tranquilo? Ficar de olho nesse pontinho aí. Legal. Artigo 1º da LEP. Qual a finalidade da lei de execução penal? Ela tem a finalidade de efetivar as disposições da sentença e também de proporcionar o que? Uma harmônica integração social daquele condenado ou internado. Então, primeira coisa que você tem que saber: eu tenho uma sentença que é uma decisão condenatória ou outra decisão criminal, que pode ser o quê? Progressão de regime e tal. Beleza. Quando ele trabalha aqui, ele fala condenado é aquele que está recebendo uma pena. Quando ele fala internado é aquele que recebeu uma medida de segurança, seja detentiva, né, ou restritiva. Aquela detentiva que vai ser no estabelecimento psiquiátrico ou internado, né? Beleza? Ou também aquele no sistema ambulatorial, que é a restritiva. Beleza? Ficar de olho nesse pontinho aí para nós também. Outro detalhe: súmula 192 do STJ. Obrigatório o conhecimento dessa súmula. Ela diz que vai caber ao juiz da execução estadual executar e acompanhar a pena daquele preso federal, ou do preso militar, ou do preso da Justiça Eleitoral. Veio da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, esteja cumprindo lá no estabelecimento de execução penal estadual, é esse juiz que acompanhará o juiz de execução penal daquele estado que vai acompanhar essa pena, beleza? Tranquilo. Ficar de olho nesse pontinho para nós. Outro detalhe que sempre vai aparecer: quais são os princípios que estão vinculados lá na LEP? O da legalidade, beleza? Está no artigo 3º também. Nós temos isso, que não vai tirar nenhum direito do condenado, salvo os que estão ali previstos na sentença. Da igualdade também traz isso do artigo 3º. Lá no artigo 5º da LEP fala da personalidade da pena, que os condenados vão ser classificados analisando que seus antecedentes, sua personalidade. É uma maneira de individualizar a pena aqui, ó. Eu individualizo a pena por força constitucional, eu individualizo a pena lá no 59, lá do Código Penal, e também tenho essa individualização da pena aqui na fase executória, beleza? Tranquilo. Princípio da jurisdicionalidade, o que é isso? Que lá no artigo 194, os incidentes da LEP são decididos no Poder Judiciário, e nós temos para isso o juiz da execução. Ficar de olho nesse pontinho aí, beleza? Tranquilo, tranquilo. Outro detalhe: um exemplo: a autoridade administrativa ou diretor de estabelecimento, ele toma atos secundários da execução. Dias de horário de visita, algumas maneiras de hipótese de saída, outras formas lá de funcionamento do próprio estabelecimento. Mas as decisões jurisdicionais vai caber ao juiz da execução, belezinha? Ficar de olho nesse pontinho aí pra gente. Outro detalhe: ó, reconhecer uma prática de falta disciplinar na execução penal é indispensável a instauração de processo administrativo pelo diretor do estabelecimento, beleza? Ficar de olho nesse ponto aí, ó. Fica de olho pra gente não ficar vendido nisso aí, ó. E detalhe, atenção: não se aplica a súmula vinculante número 5 ao procedimento para reconhecer falta disciplinar na execução penal. O que é isso? Essa súmula vinculante diz que no processo administrativo não é obrigatório, não é necessária a figura do defensor, ou seja, do advogado. Aqui não, muito pelo contrário, por ser uma questão que mexe com a liberdade, né, ali, com a situação de uma liberdade que já está retirada e ainda diminui mais ainda essa liberdade,
foi exigido aqui a presença do defensor ou do advogado no procedimento para apurar uma falta grave quando for estabelecido pelo diretor do estabelecimento, beleza? Ficar de olho nesse pontinho aí. O devido processo legal é obrigado, né? A LEP ela tem um condão processual. O princípio reeducativo, que a LEP trabalha para reintegrar, para voltar aquele cidadão, aquele apenado ao seu social. E aí nós temos lá, no artigo 11, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, beleza? Só você lembrar, pessoal, mate de materialidade, mate saúde no júri. Materialidade, saúde no júri, beleza? Só lembrar que a ED, né? Só você lembrar assim, ó. A ED, ela é social e religiosa. Aqui você vai saber que é educação, social e religião. Você não vai errar essa questão. Mate, saúde no júri. A ED é social e religiosa. Grave isso aí que facilita. Para mim, facilitou. Pode te ajudar. Belezinha. Outro detalhe, que também a LEP traz a questão da participação da Defensoria Pública, que lá no artigo 16, né, desde 2010, uma alteração que tem lá no artigo 16, ele fala que a Defensoria Pública vai fazer assistência jurídica integral e gratuita. Beleza? Claro, que vai analisar a questão de quem tem ou não condição de suportar aí os custos, né, desses processos. Se for uma pessoa que tem uma boa condição econômica, ele não vai ter defensoria. Trabalha aqui aquela questão do hipossuficiente, tá? Ficar de olho nesse ponto aí. E outro detalhe, lembrando que dentre os órgãos da execução penal, beleza, desde 2010 também encontra-se agora a Defensoria Pública, tá? Ficar de olho nesse pontinho aí, que é uma mudança que pode pegar a gente. Nós temos também o princípio da humanidade da pena, beleza? É uma vertente negativa, a pena já traz um sofrimento que é natural, porque quem comete um crime, ele vai receber, obviamente, esse retorno, perdendo, sendo segregado da sua liberdade, mas essa pena tem que ter um caráter de respeitar a dignidade da pessoa humana, né? E o próprio STF tem o que a gente chama do Estado inconstitucional. Coisa inconstitucional, estado da coisa inconstitucional. O que é isso? Ele disse que o próprio sistema prisional é uma coisa inconstitucional. Essa terminologia, o próprio Rogério Sanches afirma que surge na Colômbia, na corte de lá, e foi aplicada aqui na nossa corte, tá? Estado de coisa inconstitucional. Considerou o sistema prisional uma coisa inconstitucional em virtude da superlotação, motins, mortes frequentes, vários problemas ligados aí ao desrespeito à dignidade da pessoa humana. Isso pode vir na tua prova, beleza? Quem são as partes da LEP? Quem são as partes dentro da execução penal? O juiz, que é uma parte imparcial, equidistante. Beleza. Eu tenho o exequente. Para perseguir a pena, ao Estado, em regra, se utiliza a figura do promotor de justiça, beleza? E o executado é aquele que está sofrendo a sanção. É o próprio preso, é aquele que pode ser provisório ou condenado, ou também aquela pessoa que esteja lá na medida de segurança, beleza? Agora, vamos lembrar, no caso do adolescente infrator, ele não entra, ele não é personagem da LEP. Ele cai lá no SINASE, nas medidas socioeducativas do artigo 112 do ECA. Ficar de olho nesse pontinho aí. E execução provisória? Pode? Pode. O que é execução provisória? Olha, pessoal, no passado falava que para alguém começar a cumprir a pena tinha que chegar ao STF, o processo. E aí decidiu-se que a partir de um colegiado em segunda instância, há a figura da execução provisória. Salvo engano, foi as ADCs 43 e 44 do próprio STF que permitiram a execução da pena em segunda instância, a execução provisória dessa pena. Nós temos essa figura, ficar de olho aí, tá? Não está expresso na lousa, mas surgiu essa situação aí pra gente. Outro detalhe, você tem que ficar de olho. Porque a gente tem a figura do preso provisório lá no artigo 2º, que ele também recebe o tratamento igual ao condenado aqui dentro da LEP, tá? Ficar de olho nesse pontinho aí para nós. Outro detalhe, na súmula 716 do STF diz o seguinte, que admite-se progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severa nela determinada antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Se a gente tem a execução provisória, também pode dar benefícios antecipadamente também. Foi essa figura aí que está prevista na súmula 716 do STF, tá? Cuidado para a gente não rodar nisso aí.
que compete ao juiz das execuções. Esse juiz ele vai tomar todas as decisões sobre os incidentes trazidos, seja pelo Ministério Público, seja pelo advogado, seja pelo próprio preso ali, ou pelo diretor do estabelecimento. São as pessoas que podem estar buscando algumas decisões por meio do juiz da execução penal, tá? Ficar de olho pra caramba, gente, também nos deveres do preso. Dever do preso é uma coisa que cai muito em prova. Lá do artigo 38 a 42 ali, muita atenção. Sobretudo, que ele deve ter lá no 39, um comportamento disciplinado, obediência e respeito ao servidor, urbanidade, conduta contrária a movimentos que queiram fazer fugas, indisciplina, execução de trabalho e tarefas das ordens recebidas, submissão da sanção disciplinar, ou seja, foi sancionado, vai receber o RDD, por exemplo, ele tem de aceitar, indenizar as vítimas dos seus sucessores, indenizar o Estado quando possível, higiene pessoal, conservação dos seus objetos, beleza? E outro detalhe, toda esse regramento de dever do preso também é aplicado ao preso provisório, lá está no parágrafo único do artigo 39, belezinha? Ficar de olho aí para a gente não estar vendido. Vamos parar esse bloco, eu volto aí dando continuidade com o nosso curso, aí nossa revisão sobre LEP. Tamo junto, vai dar certo.